E atacante da Série A pode chegar ao Flamengo para 2026, o Boto tá na cola dele e tá monitorando, pode ser que ele pinte aí no Mengão, a gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem o Flamengo a uma vitória do título brasileiro. Vamos falar tudo sobre o jogo entre Flamengo e Galo, sobre o jogo do Palmeiras. O Abel Ferreira também foi dar uma entrevista tentando alfinetar aí a arbitragem, se contradisse, deu chilique. A gente vai dar uns detalhes aqui dessa fala enrolada dele. Tem os detalhes da partida de ontem, os preparativos para a grande final e tudo que envolve o Mengão nessa data de hoje, nessa semana muito especial, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que conseguiu arrancar um empate no fim contra o Galo no jogo de ontem. O Palmeiras perdeu de virada pro Grêmio e estamos agora mais perto do título brasileiro. Precisamos ainda de uma vitória para garantir, para depender só do Flamengo, precisa de uma vitória, principalmente agora não por causa mais do Palmeiras, mas mais ainda por causa do Cruzeiro, que joga no fim de semana, no mesmo sábado que Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela Libertadores, às 8h30 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Ceará na casa do Ceará, e se vencer, eles passam o Palmeiras. E aí ficariam aí só a 4 pontos do Flamengo. Então, hoje, a probabilidade de alguém brigar com o Flamengo pelo título brasileiro é só do Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro tropeça, aí ele já praticamente sai da disputa, principalmente se perder. Então, o Flamengo ganhando um jogo, ele já não tem risco mais nenhum, porque o máximo que poderia acontecer é caso o Cruzeiro vença os 3 jogos e o Flamengo perca pelo menos 2 deles e empate o outro. Então o Flamengo precisa de uma vitória para não precisar nem olhar para outro jogo nenhum. Então, vamos falar sobre o jogo de ontem, porque a gente tem alguns comentários aqui para fazer, porque vamos falar primeiro dessa última rodada, né? A última rodada, a próxima rodada, aliás, não a última é Flamengo e Mirassol, mas antes, no dia 3, depois da final da Libertadores, o Cruzeiro já vai ter jogado contra o Ceará, a gente vai saber se o Cruzeiro vai ter passado ou não o Palmeiras, e aí no dia 3 de dezembro, depois da final da Libertadores, a gente tem Galo e Palmeiras na casa do Galo, e o Galo com esse empate contra o Flamengo, ele sai de peito cheio, apesar do baque que eles tomaram na Sul-Americana, foi um jogo que o Galo conseguiu ali disputar com o Flamengo, e isso hoje é um motivo para a torcida ficar empolgada e talvez até comparecer mais, tentar dar um incentivo maior. O Galo pode causar problemas para o Palmeiras, que não está conseguindo ganhar de ninguém. Já está aí há pelo menos 5 jogos sem vitória. Então, Galo e Palmeiras pode ser um jogo aí que o Palmeiras vai perder mais pontos na casa do Galo ainda. Também tem Flamengo e Ceará no mesmo dia, no mesmo horário. Flamengo em casa, no Maracanã, contra o Ceará, com todas as chances de vencer. Tudo também vai depender de como vai ser o desenrolar da Libertadores, porque são 3 dias depois praticamente aí da final, 3, 4 dias depois. E o Cruzeiro pega o Botafogo, na casa do Cruzeiro. Então, existe aí a tabela, dá uma possibilidade grande até do Cruzeiro ficar em segundo lugar. E o Flamengo, se tudo der certo, se continuar dando a lógica, o Flamengo garante esse título brasileiro nessa rodada contra o Ceará. Mas temos que ficar atentos aí. Inclusive, espero que no meio da festa da Libertadores, com uma vitória, é o que eu espero, não tô cantando vitória, é o que eu espero, o Flamengo vai tentar dar uma olhadinha no jogo do Cruzeiro ali, porque se o Cruzeiro não vence o Ceará, já é -1 na briga ali. Então, vamos ver.
Vamos acompanhar. Esse é o panorama do Brasileirão. Tô passando isso para agora a gente passar aí aos detalhes da partida entre Flamengo e Galo. Flamengo teve um primeiro tempo ali abaixo, com destaque negativo, na minha opinião, principalmente para os dois laterais. Continuam destoando completamente ali do resto do time, os dois laterais reservas, né? O Ayrton Lucas e o Emerson Royal. Quando o Varela sai e o Alexandro sai, e eles dois entram, fica um negócio totalmente diferente ali. O Emerson Royal, ontem, ele teve a capacidade de errar tudo o que ele tentou. Eu fui um dos que mais tive paciência com ele aqui. Tentei falar com a galera, não, vamos esperar, ele tem passagem por times grandes. Pode ser que demore um pouco a adaptação, mas vamos aguardar, mas tá uma coisa que não tem como ter paciência com ele. Erros técnicos, erros bobos, uma lentidão de pensamento, e até o Felipe Luiz, que normalmente passa um pano para tudo na coletiva para dar aqueles feedbacks só internamente, até ele deu uma alfinetada no Emerson Royal, que a gente vai trazer já a fala do Felipe Luiz aqui, mas, meu Deus do céu, o Alacian também, primeiro tempo, perdido ali como centroavante, quase fez um gol ali num giro e tal, mas dava para ver que ele não estava confortável ali na posição. E, na minha opinião, é um cara que não dá para contar ali como centroavante. Ele pode ser um segundo atacante, o cara que vem das pontas ali, mas o Alacian abaixo. Ontem não gostei dele em campo, tanto que quando ele saiu no intervalo para a entrada do Bruno Henrique, o Flamengo mudou. E aí o segundo tempo veio com a tropa de choque, com Bruno Henrique, Arrascaeta, Jorginho, e aí foi outro time, Flamengo dominante durante o segundo tempo todo, perdendo muito gol. Samuel Lino, meu filho, tem que tomar um banho de sei lá o que, de sal grosso, de pipoca, se benzer com galho de arruda, porque, meu Deus do céu, a bola do Samuel Lino não entrava de jeito nenhum, fez um bom jogo, criou oportunidades, mas não conseguiu colocar a bola para dentro, pelo menos ali umas 4 tentativas que ele não conseguiu fazer o gol. É claro que não é só questão de sorte, ele precisa trabalhar a finalização também, mas, meu Deus do céu, e com defesas boas do goleiro Everson do Galo, então tem o mérito também do goleiro do time mineiro, mas não dá para dizer que ele fez um mau jogo, então não concordo com quem diz que ele foi mal, ele perdeu muito gol, mas também por méritos do goleiro do Galo. Com essa entrada aí, o final do jogo, o BH fez o gol e a gente tem 2 notícias sensacionais para a final aí após esse jogo. Primeiro, Bruno Henrique, na sua melhor fase em muito tempo, pelo menos esse ano, com certeza é a melhor fase do Bruno Henrique, e justamente no momento decisivo, isso é espetacular para o Flamengo, que o Bruno Henrique esteja nessa fase agora. Então, é uma grande expectativa para a atuação dele nessa final, principalmente o Flamengo, que vai muito provavelmente não ter o Pedro. Então, Bruno Henrique estando iluminado, inspirado nessa fase aí, é uma grande esperança de gols para o Flamengo. E, além disso, o fator lesão, que não houve mais nenhuma lesão nesse jogo. Tem o Luiz Araújo, que saiu sentindo a coxa, mas pelo menos a princípio, pelo que é falado, não é nada que deva preocupar para a final. Vamos acompanhar, capaz de serem feitos exames hoje, para a gente saber aí se vai ter alguma lesão detectada e se tiver, qual é a gravidade do Luiz Araújo, mas acredito que não dê em nada e o Luiz Araújo vá para o jogo normalmente. Então, Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro, 3 horas da manhã mais ou menos chegou ali ao aeroporto, no meio da madrugada, e hoje se prepara para viajar para Lima já, com 3 horas da tarde tendo o Aeroflá. E a gente vai falar detalhes aqui já. Antes, vamos para as falas pós-jogo. Felipe Luiz exalta a recuperação de Bruno Henrique nessa final aí, reta final de campeonato. Eu sempre acreditei nele, chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Ele também explica a escolha ali pela logística de voltar ao Rio antes de viajar para Lima. Pensamos que depois do jogo de hoje era importante voltar para casa e dormir com a família, despedir dos filhos e renovar as energias na frente da torcida. Acho que era importante, e aí a gente já citando aí o Aeroflá que vai acontecer hoje às 3 horas. Felipe Luiz sobe o tom
e cobra Emerson Royal, destacando a necessidade de evolução. Na fase ofensiva ele não tinha muita facilidade. Na fase defensiva ele sofreu algumas vezes, ou seja, foi mal em tudo, como eu falei, né? E tem que melhorar e evoluir. A fase defensiva é o principal para um lateral. Ele tem que melhorar e defender bem. Cara, o Emerson Royal, ele tava um negócio que nem o maior defensor dele consegue pegar alguma coisa ali e tirar de bom, porque ele errou em tudo, perdido em campo, errava passe, errava domínio, errava corte, errou tudo. Coisa de maluco. Só de pensar você já fica nervoso de novo. Enfim. E aí, Felipe Luiz dando essa pancadinha aí, essa alfinetada no Emerson Royal e também, né, já era a hora. E agora vamos falar do fanfarrão, né, do Abel Ferreira. Chorou na coletiva, reclamando ali, chorou por jogos do Brasileirão e Libertadores na mesma semana. Sendo que o Palmeiras elogiou em outubro, quando a CBF mudou o calendário, espremeu tudo, ferrou com o Flamengo, que teria semanas de descanso. Talvez até o Flamengo tivesse aí um elenco mais completo para essa final. Quem sabe o Pedro não estaria lesionado. Enfim, mas o Palmeiras elogiou lá em outubro. E aí, minutos antes de comandar o Palmeiras contra o Grêmio, ontem, na rodada do Brasileirão dessa terça-feira, Abel Ferreira criticou o calendário do futebol brasileiro. Isso porque o time decidirá a final da Libertadores com o Flamengo no dia 29. E aí ele falou o seguinte: diretores de grandes clubes da Europa me ligam e falam: como vocês vão disputar a final da maior competição da América do Sul e jogam 3 dias antes? Foi você que foi um dos que elogiou a CBF. Comentou lá que estava muito satisfeito, que a CBF fez a decisão correta e etc e tal. Agora, meu amigo, se o Palmeiras tivesse sido contra na época, com Flamengo e Palmeiras, muito provavelmente a CBF teria reajustado de volta o calendário. Mas resolveu babar o ovo e tá aí. O Flamengo se deu muito melhor nesse período aí recente, o Palmeiras perdendo, empatando e perdendo para todo mundo. E eu gosto muito de ver o Palmeiras assim, porque hoje a gente não tem como negar porque o Palmeiras é o rival do Flamengo. Tem os rivais aqui cariocas e tal, mas a gente sabe que hoje o grande rival, que é o que gera aquela rivalidade, é o Palmeiras. Não tem como negar isso aí. Como eu disse, o Flamengo já tá no Rio, chegou o Galeão nessa madrugada e tem a Aeroflá hoje às 15 horas e é importantíssima essa corrente aí que a torcida vai fazer pro time no caminho do aeroporto. Esse jogo de sábado entre Flamengo e Palmeiras é, na minha opinião, um dos jogos mais importantes dos últimos anos do Flamengo. Acho que desde 2019, o jogo mais emblemático, porque a gente teve a final perdida pro Palmeiras, com o Andrés Pereira entregando. Então é uma revanche, uma rivalidade muito grande entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. É um jogo que está mexendo muito com todas as torcidas, não só de Flamengo e Palmeiras, todo mundo de olho nessa partida e o Flamengo podendo levar mais uma Libertadores em cima do Palmeiras. Ia ser sensacional, ia ser um absurdo. Eu brinco até com meus amigos que o meu sonho é o Flamengo vencendo a Libertadores, carro de bombeiro passando na Presidente Vargas no domingo e o Bruno Henrique faz o quê? Puxa aquela peruca loura e um aviãozinho pra zoar a Leila Pereira. Ia ser, cinema, meu amigo. Vamos ver. Quem sabe aí, não rola uma live de lá, filmando essa cena aí, vamos ver. Eu acho que seria sensacional. Comenta aí se você concorda comigo. Mas, vamos ver. E agora, vamos seguir aqui falando mais uma vez sobre Abel Ferreira, porque ele tentou alfinetar a arbitragem, se enrolou e se contradisse. Ele disse que depois do pênalti não marcado para o São Paulo, os árbitros estão com medo de apitar a favor do Palmeiras para não serem suspensos igual o Ramon Abate-Abel. E aí, falou o seguinte: depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Depois começamos dentro do clube a perceber que estava acontecendo, mas entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, que as pessoas agora querem criar a narrativa de que o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras
não desistiu no pênalti no Maracanã, no pênalti contra o Santos, contra o Vitória, em casa, e começou a falar lances ali que ele considera duvidosos, mas ele esquece também que o Palmeiras está 15 pontos a mais só por conta de erros diretos de arbitragem a favor deles, sem contar os erros contra adversários ali, contra times que estão disputando diretamente com ele. Então, ele tá jogando pra torcida, jogando pra galera ali, um fanfarrão, né? E ele se contradisse nisso aí, por quê? Na coletiva pós-jogo entre Palmeiras e São Paulo, ele negou veementemente que ele achava que tinha sido pênalti. E aí ontem ele fala, no pênalti que aconteceu a favor do São Paulo, que não foi marcado, depois desse lance, os árbitros não estão marcando mais. Então ele está reconhecendo que foi pênalti. E ele não tinha feito até agora, então tá se enrolando, tá ficando nervoso, não consegue ganhar, fica tentando arrumar desculpa. É isso, Abel Ferreira. A fase ruim vem e eu espero que continue, que você saia do Palmeiras, porque a gente tem que reconhecer que ele é um grande treinador e eu torço muito para ele, ó, vazar do Palmeiras, chegar um convite aí ganhando bastante lá pra fora, pra 2026 chegar um Cuca, um treinador desses aí mais comuns pro Palmeiras voltar a ser o que era pro nível ali mediano, brigando por Libertadores só no Brasileiro, né? E vamos lá, eu fiz aqui as contas até, vamos só pra finalizar o assunto Abel Ferreira, se o Palmeiras tivesse 15 pontos a menos, eles estariam em sétimo, empatado com o Fluminense na pré-Libertadores, tá? Simplesmente isso. Enfim, vamos falar agora de mercado da bola, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito, tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, mercado da bola agora com uma notícia que começa a surgir nos bastidores do Flamengo, que é a diretoria começando a ficar de olho em Carlos Vinícius do Grêmio, jogador que chegou ao Grêmio agora no meio do ano e tem um valor de mercado ali avaliado em 3,5 milhões de euros. Então a diretoria vê o Carlos Vinícius como uma opção de um custo menor, assim, mais barato um pouco, que pode ajudar aí o Flamengo a ter uma alternativa, principalmente ao Tati Castellanos, mas isso não impede até de, mesmo vindo Castellanos, o Flamengo ir atrás do Carlos Vinícius. Ele tem 1,90 m, tem 30 anos já, não é mais nenhum garoto, mas tem esse valor de mercado de 3,5 milhões de euros, chegou de graça ao Grêmio agora no meio do ano, tem contrato aí, se eu não me engano, até 2028, mas vamos ver. O Flamengo tem ele aí, observa o jogador, tem feito muito gol nessa temporada, ele tem 13 jogos, nesses 13 jogos tem 10 gols e uma assistência, tá voando lá no Grêmio, é grande, tem porte físico, canhoto, faz gol, então o Flamengo tá começando a monitorar. O Flamengo já estava de olho nele na última janela, acabou não avançando por proposta, ele que estava sem contrato, mas vamos ver se agora o Flamengo vai tentar alguma coisa ali, um acordo com o Grêmio para trazer o Carlos Vinícius ou não, ou se vai ficar só como aquele plano B, e aí caso acerte com o Castellanos, principalmente, aí já deixa de lado o Carlos Vinícius, mas ele entra ali na lista, entra no radar, José Boto tá de olho, tá no rastro e vai abrir ali conversas com o staff do jogador e posteriormente com o Grêmio para entender a situação e dar o bote do Boto. Vamos ver no que vai dar. Comenta aí a sua opinião se você gostaria de ver o Carlos Vinícius no Mengão. Comenta a sua expectativa para essa final de sábado. Comenta como você vê aí as possibilidades do Flamengo no Brasileiro. E tudo mais que você quiser comentar. Vou lembrar mais uma vez aqui para você
que durante esse vídeo tá passando um monte de card aqui, tanto da Shopee quanto do Mercado Livre, com produtos do Flamengo, uma seleção de produtos muito legais aqui, que eu escolhi uma a uma para vocês. Você entrando pelo meu link, comprando seja os produtos que estão já no link ou qualquer outro, você pode clicar no meu link e buscar lá dentro qualquer outro produto, você dá uma moral muito grande aqui pro canal, e se for produto licenciado, dá uma moral pro Mengão também. Então, me ajuda nisso aí, compra seu produto aí de presente de Natal, de presente para você mesmo, Black Friday tá chegando aí, então conto com essa moral de vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!